Ele vai com Caim para a cozinha onde os pratos de carne estavam deitados e o mordomo mostra a ele o prato de carne único criado pelo mesmo chefe que Legião dá uma mordida. Ele percebe que a última vez não foi uma coincidência e ele pode realmente prová-lo. Então ele pede a Caim para trazer aquele chefe para ele e ele responde que ela tinha chegado às finais e ele poderia encontrá-la lá. A rodada final começa e atua como anfitrião. Enquanto Caim Wade, Legion e Ron são os juízes, o imperador provoca Legion que ele ouviu que a competição era um meio de selecionar sua futura noiva e então eles começam a assistir os dois finalistas cozinharem algo único. O chefe Hill preparou um prato de lagosta e ela o apresenta aos jurados, todos os quais fazem seus excelentes comentários. Mas Legion não pode prová-lo. Então é a vez do segundo chefe Mia que preparou um prato de frango frito com molho e todos ficam muito felizes em comê-lo. Mas quando pedem a opinião de Legion, ele apenas caminha em direção à garota e aprende contra o mesa. Todos ficam chocados. Mas então ele diz que a partir deste dia ela será sua chefe e como a multidão ainda está incrédula, Ron é o primeiro a parabenizá-lo e diz que ele deveria trazer seu novo chefe para o palácio algum dia. Legião diz a Miria para ir com ele para assinar o contrato e lá ele a confronta acreditando que ela é Lana. Não só o prato que ela cozinhou exatamente semelhante ao dela, mas ela usou o tempero que cheirava exatamente como os potes que Wade estava protegendo. Ele aprende contra a parede perguntando se ela tinha voltado para matá-lo e diz que seu novo visual a lembra da bruxa que uma vez se disfarçou de seu médico. A garota começa a chorar, empurra o Duque para longe e depois grita com ele dizendo que foi ele quem colocou um preço em sua cabeça. Em primeiro lugar, o Duque fica atordoado, mas depois ela diz que antes de sair, ela disse a ele que o faria voltar porque ela queria descobrir como acabar com sua maldição. Ela retorna à sua forma original e se torna Luana novamente. Diz ela que para acabar com sua maldição ela decidiu se tornar uma bruxa e até fugiu de Gerard já que ele não gostava de Legion. Ela começa a chorar dizendo que quando voltou era uma pessoa procurada e o Duque estava procurando um novo chefe e ela se juntou à competição apenas para chegar perto o suficiente para falar com ele. Mas Legion ainda está presa na linha que ela fugiu de Gerard e enquanto ele segura seus ombros, ele cora ao perguntar se ela deixou sua própria espécie por ele. Ele não pode acreditar que ela fez tudo isso apenas para cumprir sua promessa, e então Lana de repente fica em silêncio percebendo que ela estava sendo muito barulhenta e com raiva, e havia arruinado seu plano de uma reunião alegre e fácil. Legion pergunta o que ela quis dizer com se tornar uma bruxa oficial e ela explica que ela pode usar magia agora. Ele pergunta se ela pode quebrar sua maldição. Mas infelizmente ela não pode fazer isso ainda, e quando ele pergunta por que ela voltou, ela acha que ele não a queria de volta até que ela pudesse encontrar uma maneira de desfazer a maldição. Ela diz que veio de volta porque ele não poderia comer nada a menos que ela cozinhasse, e o Duque cora novamente pensando que ela estava preocupada com ele. Mas então Luana pede que ele contrate Hill também porque ela não pode cozinhar para ele para sempre e ele precisará de outro chefe depois que a maldição for levantada. Legião pergunta seriamente por que ela não pode cozinhar para ele para sempre e ela não consegue encontrar uma resposta. Mas ele concorda com seu desejo e contrata Hill sob uma condição antes disso. Ele dá a Lana uma história de capa de que ela se perdeu em uma expedição ao exterior para caçar mais receitas e de alguma forma voltou para casa bem a tempo. Mas então Miria teve que voltar para sua casa por algumas razões inevitáveis. Lana não está satisfeita, mas ainda era melhor do que a verdade e para a condição Legião pede que ela haja como se fossem amantes e estivessem namorando. Ela fica chocada ao ouvir isso e ele diz que isso beneficiaria os dois, pois subjugaria os rumores sobre ele procurando uma esposa e protegê-la dos perigos enquanto ela fugia de sua própria espécie no dia seguinte. Lana está bem vestida e enquanto Legion gentilmente a leva com ele em sua carruagem, as empregadas ficam chocadas por parecerem mais próximas do que o normal. Mas dentro da carruagem Lana fica desconfortável e pergunta se isso não foi demais. O Duque está corando, pedindo que ela o chame apenas pelo nome e ela fica envergonhada por causa de suas ações estranhas. Não importa o que Lana diga sobre como seu passado não é adequado para alguém como o Duque não a ouve e diz que foi apenas um arranjo temporário. Mas ela deve agir como sua amante.
ele pergunta severamente se ela ama outra pessoa e ela se assusta ao dizer a ele que não há nada disso, mas então ele a leva a uma loja de moda de luxo e diz que, embora seu passado não importe para ele não gosta que os outros a desprezem e ele acrescenta que pede que ela escolha o que quiser na loja. Demais, mas então a legião sussurra em seu ouvido que, assim, as pessoas vão pensar que ele se importa com ela e as fofocas vão viajar rápido o suficiente para fazer seu trabalho. Ela fica nervosa porque ele está muito perto, mas decide obedecê-lo e acontece que ela não tem ideia de como escolher roupas como sua babá costumava fazer no palácio abandonado. A legião aprende sobre sua confusão e ele chama uma mulher que trabalha na loja para ajudar Lana, que a faz experimentar um vestido bonito e confortável e até o Duque a elogia e isso faz o coração da garota bater freneticamente. Em seguida, comer sobremesas em um restaurante famoso e Lana está preocupada que o Duque não possa comê-los. Mas ele diz que não estava aqui para isso e tenta alimentá-la com as mãos. Ela fica chocada com o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Mas quando ela vê as pessoas olhando para eles, ela acha que esse era o plano dele para espalhar fofocas. Lana joga junto e quando ele pede algo mais para ela, seu estômago ronca alto por causa da fome. Fazendo apenas 2 horas desde que eles tomaram café da manhã, mas ela pode dizer que Legion estava com muita fome. Então ela pergunta se eles podem ir para um espaço aberto e enquanto ele lidera ela para o lago próximo, ela começa a montar uma estação de cozinha com a ajuda de algumas noites. Ela já havia pensado no futuro e preparado muitas coisas com antecedência, se precisasse, e não demorou muito para preparar os bolos de arroz picantes com bolinhos fritos. Suco de pêssego. A comida parece diferente do normal e Legion está hesitante. Mas assim que ele dá uma mordida, ele descobre que também tem gosto diferente de tudo que ele comeu antes de gostar de comer e então Lana diz que ele deveria agradecer. Riu porque ela era a única que contou a ela tudo sobre frutos do mar enquanto ela fala animadamente sobre como mais frutos do mar podem ser preparados. O Duque a ouve com atenção e ela acha que o namoro arranjado não foi tão ruim quanto ela pensava. Lana acha que seria bom se durasse algum tempo. Mas quando a legião sorri para ela, ela fica arrepiada, pois se pergunta se ele realmente gosta dela. Ela pensa em todas as coisas que aconteceram desde que ela voltou e acha que Legion gosta dela. Apenas porque ele pode comer a comida que ela cozinha e ela sente que ele vai parar gostando dela uma vez que sua maldição é levantada e ele pode comer normalmente. Ela fica um pouco insegura de que ele possa namorar outra pessoa depois disso. Mas ela não percebe que ele está chamando seu nome e quando ela volta a si, ele já se inclinou para ela para um beijo. Mesmo que ele não a beije, o coração de Lana está fora de controle e então o Duque diz que alguém os estava seguindo. Ele diz a ela para agir com calma porque ele vai cuidar de quem quer que seja. Mas Lana entra em pânico enquanto ele desembainha sua espada. Ela diz a Legion que pode ser alguém que queira confirmar se o relacionamento deles é real, e nesse caso se ele a deixar para cuidar dele não seria bom, e então a pessoa que o segue poderia ser uma bruxa e sua espada seria inútil nesse caso. Legion está mal-humorada, mas Lana sugere outra ideia que é ir ao mercado. Ela diz que foi o perfeito lugar para perder o seguidor e o Duque também não pode mais senti-los. Ele quer cancelar os planos e voltar para a mansão. Mas Lana já foi atraída por alguns ingredientes frescos para fazer um bolo de morango como que ela acabou de comer para ele. Legião não consegue resistir ao charme de seu sorriso e concorda com isso dizendo que ele vai ficar ao seu lado o tempo todo. Começa a chover quando eles voltam para a carruagem e o Duque pergunta se ela se divertiu hoje, pois ele quer ter mais encontros, mesmo que estivessem sob o nome do acordo falso. Lana quer ser um pouco honesta sobre seus sentimentos. Mas então alguém perturba-os batendo no portão da carruagem. É o líder dos Cavaleiros Reais, Albert, e ele pede desculpas à Legião por ser tão precipitado. Mas era um assunto urgente, pois o imperador ordenou que trouxessem Lana para ele imediatamente. Legião está desconfiada e diz que Lana está cansada das atividades de hoje e ele a levará para o palácio amanhã. Mas à noite o capitão é insistente e ela é confusa sobre tudo que ela se prepara para ir e mesmo quando Legion a impede, ela acha que não foi inteligente desobedecer ao louco imperador e vendo o olhar triste no rosto do Duque, ela decide mitigar a situação com um beijo na cabeça dele. Todos se assustam e o Duque não consegue acreditar no que acabou de acontecer.
Então ele a deixa ir, pedindo-lhe para voltar rapidamente para dentro da carruagem para o palácio. Lana fica mortificada, pois acha que exagerou, mas tenta justificar para si mesma. Então alguém para a carruagem a sequestra e Lana percebe pela maneira como ele a chama de princesa e seus olhos verdes que ele pertence ao reino ameaçado. O sequestrador bate ela dizendo que ela será um punhado. Legião corre para o imperador no reinado e descobre que ele nunca enviou ninguém para trazer Lana para ele, e ainda por cima até mesmo Ingrid estava faltando. Ron está furioso e louco, e ele ordena ao duque para trazer de volta a primeira princesa de seus captores e até mesmo libertar Lana. Enquanto ele está nisso, Lana acorda em uma sala com brigas Ingrid com o cavaleiro de olhos verdes, e quando ela exclama que ele era um sequestrador, ele pede que ela o trate com dignidade. Ele se apresenta como cada casa Elon e ela se lembra que era a segunda família mais poderosa do reino. Mas então Ingrid explica que era tudo seu plano para escapar do cruel imperador e ela enviou o perseguidor atrás de Lana para informá-la de seus planos. Ingrid diz que agora tudo vai ficar bem e eles nunca vão voltar para o Império, e ela fica chocada. K diz que ele sabia que Lana iria não ficar satisfeita com isso porque ela estava brincando de casinha com um assassino em massa enquanto Ingrid estava montando um esquadrão suicida que a princesa evita ele, e quando ele sai descontente, Lana pergunta à irmã o que ele quis dizer com o esquadrão suicida. Ingrid explica que ela ligou para as pessoas que ainda eram leais ao reino caído e, usando a ajuda deles, ela quer recuperar seu país. Alguns dias depois disso, Lana está presa a um bando de rebeldes sem ter ideia do que fazer e ela acha que a história está saindo dos trilhos agora. Antes ainda estava tudo bem com Legion não se apaixonando por Ingrid e ela sendo poupada. Mas agora ela estava tentando recuperar seu reino, que era um desvio muito grande do enredo. Ela acha que a história original era muito dura e era sobre o desespero de Ing, pois ela é forçada a amar o homem que tirou tudo dela, e ela acha que o enredo atual parece muito melhor para ela. Luana quer que sua irmã seja feliz sozinha, em vez de estar com o imperador louco, mas ela não se importa com o reino também de volta ao império. Ela tem sua adorável coelhinha Legião esperando por ela. Mas assim que ela pensa nisso, Lana fica chocada enquanto ela se pergunta por que ela estava pensando nele assim. Ela decide ignorá-lo e se concentrar na comida. Mas é horrível e essa é a única coisa na vida que ela não pode tolerar. Então ela decide cozinhar para todos ela mesma, e quando K vem ver o que está acontecendo e seus subordinados lhe oferecem um prato, ele joga no chão dizendo que ela estava cozinhando para um assassinato em massa, não há muito tempo. Ele diz que ela poderia ter acrescentado algo à comida. Mas Lana enfia uma colher em sua boca e ele está completamente impressionado com o gosto. Ele lhe dá permissão para cozinhar sob supervisão. Mas então ela quer falar com Ingrid e dá uma desculpa para convidá-la para uma refeição. Ingrid diz a ela para esperar no galpão enquanto ela veste algumas roupas decentes. Mas na realidade ela está com Gerard e ela pede para ele dizer o que quiser rapidamente. Ela logo sai para encontrar Lana, que está maravilhada com as lindas flores no jardim que ela viu em algum lugar antes, e então as duas irmãs começam a comer juntas. Então Ingrid de repente pergunta a Lana se ela quer voltar para o Império, e ela não estava esperando essa pergunta tão rapidamente. Mas sua irmã já sabe que ela não está interessada no reino ou na rebelião. Ela trouxe aqui porque ela só quer que ela esteja segura, pois seu plano pode colocá-la em perigo. Ela acha que K estava certo quando chamou Legion de assassino em massa, e ele poderia prejudicar Luana se provocado. Lana entende a preocupação de sua irmã, mas ela tinha visto que havia algo de bom no Duque também, e ela diz a ela que Ingrid está chocado e pergunta a ela se ela estava realmente namorando o Duque, e mesmo que Lana recuse, sua irmã é rura o suficiente e sai. Gerard ainda está em seu quarto e ele diz a ela que eles precisam se mudar porque as forças imperiais já os rastrearam. Mas antes disso ele quer saber o que ela falou com Lana. Ele se inclina em direção a ela e ameaçadoramente diz a ela que se ela não conseguir impedir Lana de se reunir com o Duque, ele não vai ajudá-la a assassinar o imperador. Lana está pensando em sua conversa com sua irmã sobre o Duque quando um cavaleiro chega e diz a ela que eles têm que ir imediatamente. A legião está chegando ao local deles com o exército agora. Enquanto todos estão se apressando, Lana quer vê-lo,
Mas ela não pode ficar para trás e de repente pensa em outra maneira de enviar uma mensagem para ele. O exército da legião chega lá e eles encontram um lugar sem nenhum sinal de alguém morando lá e ele percebe que a magia foi usada para conseguir isso. Ele vai direto para a cozinha, imaginando que Lana estará esperando por ele lá enquanto cozinha alguma coisa. Mas também está vazia e ele fica triste como ele se pergunta se ela realmente foi sequestrada. Ele quer confiar nela. Mas as pistas não parecem boas. De repente uma brisa entra pela janela e Legião encontra uma mecha de cabelo prateada amarrada em um garfo cujo comprimento é como o cabelo de Luana. Ele ri aliviado dizendo que tipo de pista era essa. Enquanto o imperador fica furioso por ainda não encontrar pistas e acha que ele foi bastante tolerante com Ingrid antes e isso não vai acontecer na próxima vez que ele a encontrar. Enquanto isso Ingrid está repreendendo por trazer flores para o quarto dela de se preocupar com coisas mais sérias e ele parece chateado com isso, pois queria fazê-la feliz. Mas depois que ele sai, Ingrid de repente cai no chão e sua mente é atormentada pelas memórias do cruel imperador. Ela se lembra de quando estava almoçando com ele e, embora estivesse enojada ao vê-lo, ela teve que agir bem para que pudesse ganhar sua confiança e afrouxar seu aperto ao seu redor. Mas então ela notou aquelas flores brancas e de repente disse que não estava se sentindo bem e ele disse a ela para pegar algumas descanso. Ela foi para o quarto e pediu à empregada que lhe trouxesse uma enciclopédia de plantas. Ela aprendeu sobre a flor branca Opilia que não crescia bem no clima do Império. A FL que ela via com frequência na infância simbolizava liberdade e um novo começo e Ingrid começou a chorar e sorrir pensando que nem tudo estava perdido. A empregada relatou tudo a Ron, que ordenou que ela decorasse o quarto de Ingrid com a Opilia flor enquanto dormia. Ela não conseguia entender no início, mas depois concluiu que o imperador queria zombar dela, mostrando que ela tinha saído depois que ele tirou tudo dela. Então no dia seguinte, quando ele perguntou se ela gostava de seu presente, ela fingiu estar feliz enquanto engolia toda a sua raiva e Ren foi enganado por seu ato quando ela voltou do almoço. Ela encontrou ainda mais flores em seu quarto e ela pensou que talvez ele não estivesse zombando dela e estava genuinamente feliz por ela ter gostado. Mas então ela baniu isso pensou e esbarrou na empregada carregando um vaso de flores e até cortou a mão enquanto tentava pegar a bagunça enquanto ela mostrou o dedo sangrando para a empregada. A pobre garota entrou em pânico e começou a implorar para pedir que ela perdoasse. Ing não sabia qual era o problema até que ela acordou no dia seguinte para não encontrar flores em seu quarto e a empregada havia sido substituída. Então Ren a levou para mostrar seu jardim e como ela fingiu gostar. Ela perguntou a ele sobre sua empregada anterior e ele disse que a garota incompetente teve as mãos cortadas antes de ser expulsa do palácio. Ingrid ficou horrorizado e o imperador ainda falava sobre isso. Como ele foi misericordioso com uma punição tão leve e a levou para a casa de vidro que ele preparou para ela. Ela ficou furiosa com ele, pensando que ele era um homem que não se importava com nada, nem mesmo com ela. Ele apenas se importava com suas próprias emoções e faria coisas horríveis sem nem mesmo pensar nos outros. Ela começou a chorar. Mas quando correu olhou para ela. Ela decidiu que ainda continuaria vivendo e fazer algo que ela deve. Então ela o abraçou e pediu-lhe que a perdoasse. Por duvidar de seu amor Ingrid confessou seu amor falso para ele, determinada a se tornar uma chama que queimaria tudo o que ele possuía no presente. Ela chamou Gerard em seu auxílio novamente e pede que ele prepare a magia que ele havia se oferecido para dar a ela antes. Porque agora ela está determinada a usá-la, apesar dos perigos dentro da cozinha. Lana está cozinhando e Kai está cuidando dela porque ele ainda não confia nela e ela está irritada. Ela diz a ele que foi errado para ele julgá-la, quando ele nem a conhece e ele diz a ela que eles enfrentaram muito de dificuldades e sacrificou muito para colocar o esquadrão suicida. Mas Ingrid continuou empurrando-os para frente porque ela queria encontrar sua irmã novamente, porque ela lhe deu sua esperança. Enquanto ele está pensando em Ingrid, ela o convoca durante uma noite e quando ele sai, Lana percebe que ela apenas lhe deu esperança porque sentia muito por ela e não para cair contra o imperador louco. Mas então ela percebe que a história estava se deformando por causa dela e ela sente que deveria conversar com sua irmã mais uma vez e pensar que ela queima a panqueca que estava fazendo. Por outro lado,
Legião estava se perguntando o que ele deveria relatar ao imperador quando ele veio ao local para expressar decepção com o duque e decidiu levar a investigação sob seu comando. Ron ordena que ele mate todos no grupo rebelde assim que os encontrarem, exceto Ingrid, e vendo tão nervoso que ele pergunta se ele estava preocupado com sua imundície princesa. Antes que a legião possa dar uma resposta, ele ouve uma comoção do lado de fora e sai para encontrar um cavaleiro da equipe de escoteiros atacando outro soldado sobre queixas pessoais. O assistente diz que todos que voltaram depois de explorar a Floresta Leste mostraram sintomas semelhantes. Mas então ele percebe uma névoa roxa vindo em direção ao acampamento. Enquanto Lana estava procurando alguns ingredientes na floresta e depois de se perder, ela foi pega na névoa também. Mas então ela ouve alguém falando e quando ela vai ver o que estava acontecendo, ela encontra Gerard conversar com Ingrid sobre a magia que ele acabou de lançar tiraria o pensamento racional de qualquer um que a inalasse e eles agiriam apenas por desejo e matar um ao outro. Lana fica chocada ao ver sua irmã com a bruxa e quando ela tropeça em uma pedra eles a notam. Ela começa a correr na direção do acampamento do Império e Ingrid a persegue. Gerard pensou que isso estava indo rápido demais. Mas ele acha que quanto mais rápido o relacionamento entre as duas irmãs quebrar, melhor será. Enquanto isso a névoa começou a mostrar seu efeito e o imperador acha que isso significava que Ingrid estava aqui. Então ele sai para encontrá-la. Mas Legion diz que ele se juntará a ele porque tudo que importa para ele é o Império e o comando do imperador e Ron Snickers dizendo que gosta dessa resposta. Por outro lado, Lana não entende porque ela estava fugindo e por quê. Ela se sente traída por Ingrid, embora ela nem seja sua irmã real, mas apenas uma personagem de um romance e ela chora enquanto se pergunta se Legion se sentiu assim quando ela o deixou também. Ela pode só pense nele enquanto ela corre. Mas então ela tropeça e cai no chão ao ver alguém se aproximando dela. Ingrid também é procurando por ela. Mas como ela não consegue encontrá-la, ela decide se reagrupar com Gerard. Quando alguém de repente agarra sua mão no outro local. O homem que se aproxima de Lana acaba sendo gentil e a repreende por estar em um lugar tão perigoso. Mas assim que ouve que Ingrid está aqui, ele fica chocado e agarra seu ombro, exigindo que ela diga a ele onde está. Ele fica frenético e o faz nem percebe que ele estava machucando Lana até que ela o lembra, e então ele diz que Ingrid desapareceu depois de dizer a todos para não seguirem ela. Mas quando ele mandou algumas pessoas porque estava preocupado com ela, apenas uma delas voltou com ferimentos graves e disse que a legião estava no nevoeiro e agora ele encontrou Ingrid e ela tem medo de que ela tenha encontrado ele de todas as pessoas e ele furiosamente pergunta por que ela estava chamando o nome de Lana antes. Ela acha que mesmo que ele estivesse em seu estado de espírito certo, o Duque era um assassino em massa e se Lana se aproximasse dele, ele poderia matá-la também. Então ela decide impedi-lo e diz que ela não vai contar a ele sobre sua irmã. Ele a capturou, que era sua missão, e agora ele deve deixar sua irmã em paz. Ela diz que Lana viveu em cativeiro toda a sua vida e pede que ele a deixe ir desta vez. Mas Legião solta o braço de Ingrid, dizendo a ela que ele não estava fazendo isso por ela, mas porque era mais seguro para Lana estar com ela do que com ele. Ou o imperador. Ingrid fica chocado e antes que ela possa perguntar qualquer coisa, Legião a empurra e diz a ela para ir e manter sua irmã segura. Por outro lado, Lana conta gentilmente sobre a localização de Ing e assim que ele sai, ela começa a se perguntar se Legion estava por aqui. Ela acha que sua irmã não se importava com ela e só a usou para obter ajuda de Gerard e agora ela nem quer pensar em mais nada. Ingrid também avistou Gerard em uma árvore próxima e ela pergunta por que ele mentiu para ela. Ela pergunta porque ele disse que o Duque odiava todas as bruxas e é por isso que ele estava mantendo Lana em cativeiro e ele se recusa a admitir que estava errado. Agora Ingrid percebeu que Lana e o Duque se amam e ela não tem planos de separá-los depois que ela terminar com o imperador. Ela diz a Gerard que ela não pode mais trabalhar com ele se isso significar sacrificar sua irmã. Ele a avisa que ela não será capaz de derrotar o imperador sem sua ajuda. Mas quando ela insiste, ele quebra a aliança e, como um presente de despedida, diz ela que seu cavaleiro estava procurando por ela. Então ele desaparece e Ingrid corre direto na direção que ele disse que cá estava nela. Ela se pergunta quanto tempo antes de alcançá-lo e depois congela de terror ao ver o imperador esfaqueando
Ele olha para Ingrid e começa a sorrir como um maníaco, sem perceber o quão repelida ela está, e diz que ele vai perdoá-la se ela voltar para ele. Ela fica furiosa, e quando ele repete sua oferta dizendo que ele foi muito gentil, ela pega a espada de Kai e pergunta como ele ousa pronunciar essa palavra diante dela. Ela empurra sua espada em direção a Rony, mas ele pergunta por que ela estava brava, se ela estava triste por ela. Perdeu seu cavaleiro, ele lhe daria outro se ela voltasse com ele. Ela grita com ele perguntando quanto mais ele precisava tirar dela antes de ficar satisfeito, e o imperador louco casualmente pergunta o que ele já havia tirado dela. Ela grita que ele tirou seus pais, seu reino e tudo que ela amava, e ele responde que ele deu a ela toda a riqueza e amor em troca de Ingrid. Grita com ele dizendo que ela nunca precisou de nada disso, e que isso nunca fez feliz, e Hatton fica atordoado. Diz que ela disse a ele que estava feliz na estufa e até confessou seu amor. Mas Ingrid começa a rir perguntando se ele realmente acreditava que ele está surpreso, e ela diz que nunca poderia amar seu inimigo e seu pesadelo, e o mundo em que ele vivia era pior que o inferno para ela. Hatton caminha em direção a ela, e mesmo quando ela aponta sua espada para ele, ele a agarra e diz que ela realmente nunca gostou de nada que ele fez por ela. Vendo sua expressão horrorizada, Correu percebe que ela sempre teve essa expressão no rosto ao seu redor, não importa que tipo de palavras doces ela dissesse, mas ele não se importava, desde que pudesse tê-la para sempre, e ele não se importava se ela não amasse de volta. Era o que ele pensava, e enquanto o sangue espirrava e o horrorizado Ingrid pergunta por que ele fez isso, ele se esfaqueia dizendo que essa era a única coisa que ele poderia dar a ela que ela queria. Ele cai morto, e como a chuva vem a névoa que fez as pessoas perderem a sanidade e fazerem coisas estúpidas. Desaparece. Ingrid está sentada ao lado do cadáver de K, incapaz de pensar em qualquer coisa, quando de repente ela é alertada sobre a presença de alguém e descobre que era Lana quem estava tremendo de medo. Ela pergunta se o imperador e K estavam mortos, e Ingrid afirma dizendo que ela matou o imperador e o sangue em suas roupas era dele. Ela age como se não estivesse incomodada com isso e diz que mesmo que K tenha sido sacrificada no final, ela conseguiu completar sua. Ela parece séria, e quando Lana pergunta se esse realmente era o plano dela, ela afirma dizendo que queria matar o imperador e reconstruir seu reino, e ela pegou a ajuda de Gerard usando sua irmã, pois ele a queria porque ela não era nada mais do que a princesa abandonada do palácio abandonado, e Lana está com o coração partido. Em outra parte da floresta, Legião se pergunta se Luana e sua irmã escaparam com segurança, e ele pensa no momento em que estiveram juntas pela última vez, pensando que ele não deveria tê-la deixado ir. Mas como ele se pergunta se Luana estava pensando nele, ele sorri e então imediatamente volta à seriedade, pois sabe o que acontece com o cavaleiro que trai o imperador. De repente um cavaleiro vem correndo para a Legião, que diz que vai apresentar a informação ao imperador de que perdeu o inimigo no nevoeiro, e então o cavaleiro Capitão Albert vem à frente e informa que o imperador estava morto.